mistério, aventura, perseguição, isso você vai encontrar no livro O Riso da Morte, de Lúcia Guimarães, que conta sobre um assassinato macabro que foi encoberto como uma morte natural. E depois de 30 anos do acontecido, Rafael, enquanto está acompanhando o translado dos ossos do seu avô para a nova sepultura que a família havia comprado do outro lado do cemitério, fica intrigado com o objeto de metal que cai do crânio do seu avô. Com a colaboração da irmã, resolveu investigar a origem daquela peça. Vão a um médico da região e acabam descobrindo que aquela peça de metal era chumbo e estava no crânio de seu avô, pois alguém o havia matado jogando chumbo derretido no seu ouvido. As crianças se sentem intrigadas. Quem haveria matado seu avô de forma tão cruel e por quê? Foi com essas dúvidas que as crianças começaram sua investigação, mas como investigar sem chamar a atenção de ninguém? Isso seria basicamente impossível. Até que tiveram a grande ideia de dizer que estavam escrevendo um livro da família. Assim, podiam perguntar sem levantar suspeitas. Mas como começar a investigação? Deviam saber mais sobre o avô. As pessoas falavam um pouco sobre ele, e isso era estranho. Começaram por Dona Chicuta, sua avó. Ela logo começou dizendo para não mexerem no passado. Se sentiu desconfortável, mas acabou dizendo que seu marido Zeca foi um homem ruim. Bem, no começo ele era bom. Ele não tinha muito dinheiro e morava em uma pequena casa. Era uma família humilde, mas feliz. Mas algo mudou. Ele de repente ganhou uma enorme quantia de dinheiro. Construiu o casarão e começou a mudar. Era mau, rancoroso, tratava mal seus filhos e sua mulher, traiu sua esposa e não parava em casa. As crianças se sentiam abismadas. Zeca era realmente um homem ruim e sua avó tinha muitos motivos para matá-lo. Perguntam então à avó quem estaria na casa no dia da morte de seu marido. Ela então diz que estava ela, os 4 filhos, sua empregada e o homem que cuidava das terras. Devia então ser um deles. Foi então nessa investigação que descobriram que antes naquelas terras havia um homem estranho que guardava um tesouro e no leito de morte conta ao médico sobre a sua existência. Da propriedade, antes do velho. Os dois se reúnem e tentam procurá-lo. Mas esse médico tem que partir para terminar seu curso. Ao voltar, descobre que Zeca está rico e passa a trabalhar para ele, para ficar de olho e descobrir onde estava o tesouro. Ele acaba se apaixonando por Dona Chicuta, o que leva as crianças a pensar que o médico havia matado Zeca por amor a Chicuta e vingança. Mas a história não acaba por aí. O ex-médico dá uma dica simples, mas que mata toda a charada. Naquele dia, ele perdeu um objeto de pescaria de chumbo. Mas quem o havia pegado? Seria as empregadas? O questionário foi com uma delas, que morava em uma fazenda um pouco longe. Ela havia tido um caso com o Zeca Mendes. O pior era que era mulher casada e seu marido já suspeitava. O que matou realmente a charada foi que, um dia antes da morte de seu Zeca, a mulher acorda e vê na cama objetos de chumbo de pescaria. Eles então descobrem que o verdadeiro assassino de seu Zeca foi João, marido da empregada, amante de Zeca, e que ele havia feito isso por ciúmes. Mas havia uma dúvida: ainda existiria o tesouro? Vão à procura e de repente Rafael pensa em uma coisa. O velho que lá morava sempre ficava na porta da casa conversando sozinho. Vai à pequena casa no fundo do terreno, tira a pedra de lá e lá encontra o tesouro. Não havia apenas descoberto o assassino de Zeca Mendes, mas também onde estava escondido o tesouro. E assim acaba a fabulosa história O Riso da Morte.